Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Vamos repetir juntos. O título seria Geradores de, mas não vou dizer o último termo. Diga comigo o subtítulo. Algo que Deus quer multiplicar e não estamos deixando. Se Deus permitir essa palavra de domingo. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje, os cuidados de Deus. Queridos, Deus está fazendo uma faxina, uma libertação completa na nossa vida. Vamos ver um episódio que ocorreu na Bíblia, em Mateus 8, 28 a 32. Vamos ler algo na palavra. Isso aconteceu numa cidade chamada Gadara. Ela era a cidade completamente tomada pelos romanos. Não ficava dentro de Israel, ficava divisa para fora. Em Decápolis, Decápolis quer dizer 10 cidades, só que são tudo divisa para fora. Decápolis começava na divisa de Israel, passava por Tiro, Sidom, 10. Uma delas é Gadara, logo na margem ali. Essa era tomada por romanos, é ali que aconteceu isso. O Senhor aparece na porta da cidade, vem endemoniados, milhares de demônios neles, e esses demônios se humilham para o Senhor Jesus. Mateus 8, 28, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, de Gadara, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. E aí, no versículo 29, eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, chamando ele de Filho de Deus publicamente? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, um só, diga comigo, um só comando. Ide, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Esses demônios tentaram pregar uma peça no Senhor Jesus, porque eles sabiam que ele não veio ali para brincadeira. E a cidade de Gadara é divisa com o abismo, uma montanha alta, e o abismo do mar está ali. Abismo significa fundo sem fim. Em Apocalipse diz que os demônios, os anjos que caíam, Deus destinou eles, aprisionou eles em fogo e no abismo, no fundo sem fim. Eles, com medo que ele mande eles para o fundo sem fim, porque ali já estão aprisionados pela eternidade, não tem mais saída, pensaram que ele fosse um bobão. Então eles chegaram lá, sabendo que tem testemunhas, se humilharam. Olha, o Senhor é quem manda, o Senhor é Filho de Deus, viu? E o Senhor é quem bate aqui. Foram enchendo o ego dele, não funcionou. Foram enchendo o ego dele para seduzi-lo a não mandá-los para o fundo do abismo. E aí, com muitas lisonjas, é Filho de Deus, que manda é o Senhor. Então, como nós nos expusemos publicamente, a cidade toda está vendo como o Senhor é quem manda, e nós estamos tudo ajoelhado aqui. Então, olha, manda a gente andar manada de porcos. Bom, a questão da manada de pastora Denise, você quis falar algo para mim? Não. Então, a manada de porcos estava passando ali. Por que eles quiseram ir nos porcos? Os porcos, no Velho Testamento, eram fora da aliança com Deus. Então, não estou dizendo que porco, hoje você não pode comer carne de porco, tem o presunto, por favor, fique à vontade. Mas era figura no Velho Testamento. Então, Deus tinha falado no Velho Testamento que porco não entrava na aliança. Estava totalmente destituído, não podia ser usado no sacrifício. Então eles falaram: nos mande naquilo que já é da nossa própria natureza. O que eles queriam fazer era se reconectar. Saímos desses dois aqui
entramos no que já é nosso próprio, e quando esse Jesus Cristo for embora, a gente volta para a cidade, dá um jeito. Deus Senhor não caiu nessa, obviamente. Querem ir para os porcos? Eu vou provar para o mundo inteiro que porcos, corpo do pecado, é onde vocês vão, pode ir, mas ele não é bobo. Vão para o fundo do abismo e estão presos até hoje. Tudo isso aconteceu com um só comando. O Senhor está conduzindo a minha vida, a tua, a igreja, a esse momento, em que vai haver um só comando. E este comando vai fascinar a tua vida inteira. Quantos creem, dão glória a Deus bem forte? Esse comando vai libertar a gente de coisas, são muitas coisas. O Senhor tem este poder. Tem mais. Quando nós estamos em época de lutas, ou na nossa vida cotidiana, Deus permite na nossa vida a entrada de pessoas levianas, classe baixa, não estou falando de dinheiro, estou falando moral. Deus permite. Ele não permite isso para que a gente se amolde a eles e se torne iguais. Ele permite numa fase para que a gente amadureça. Porque esse mundo que nós vivemos tem muito disso. Uma vez uma serva de Deus me falou assim: eu não acredito que cobrador me apareceu na porta da nossa mansão. Eu que meu pai a vida toda me poupou para que eu não ouvisse que tem algum problema financeiro na família. Queridos, vocês gostariam que eu viesse aqui como pastor e falasse para vocês: eu nunca vi uma cobrança, eu nunca vi uma dificuldade, eu nunca vi um pecado, eu nunca vi um pecador. Sempre fui santíssimo, criado num quarto com 8 Bíblias abertas. Esse é o pregador que você queria hoje aqui? Só uma pessoa falou a verdade, diga não. Por que não? Porque por mais que Deus não quer que você se misture, os frutos que vão chegar do mundo às tuas mãos são essas pessoas. Gente falando que está com problemas com aquele agiota, gente falando que está com problemas com aquele assassino, gente falando que está com problemas com aquele promíscuo. Então o mundo é formado dessas pessoas que você vai libertar. Deus não poupou José de conviver com os escravos não são imundos. Mas veja, era a mais baixa classe do ser humano. Ele viu a dificuldade que ele nunca presenciou na tenda do pai dele. Ele teve que conviver com aquilo. Deus não é bobo. Ele teve que conviver com aquilo. Ele teve que entender a dor deles. Mas Deus também permitiu José. Por que digo permitiu? Porque José não fez nada de errado. Injustamente mandaram ele para a prisão. Deus permitiu que José fosse na prisão e convivesse com a mais baixa classe do Egito. Não era para o seu filho se amoldar àquilo, nem se tornar igual. O que é se amoldar? Começar a achar a coisa mais normal do mundo? Não. Mas Deus permitiu. Deus permitiu que quando Davi fugiu de Saul, Davi fosse no meio de pessoas que estavam fugidas no deserto. Não eram todos ruins. Tinha alguns que estavam lá porque não tiveram como pagar as dívidas, fugiam. Mas a Bíblia fala um pouco mais adiante, lá em 1 Samuel 30. Porque dos que estavam no deserto fugidos, tinha gente que não valia nada. Em 1 Samuel 30, quando Davi ainda está no deserto lutando, e ele teve uma vitória, diz que um grupo dos que estavam com ele, os filhos do diabo, é o que diz lá. Os filhos de Belial, os filhos do diabo disseram: olha, o que nós ganhamos com Davi, nós não vamos dar para eles não. Então, Deus permitiu Davi conviver com endividados e com gente de muito baixa classe e filhos do diabo. Não para Davi se tornar igual, e não para ele achar isso a coisa mais normal do mundo. Quem diz amém aqui? Mas Deus permitiu. Jefté era muito nobre no Senhor. Este Jefté, injustamente, quando é injustamente,
já é permissão de Deus. Ele não fez nada de errado. Porque, quer ver como é que é uma família, o amor da família? Deixa chegar a parte da herança, aí você vai descobrir quem são os irmãos que a gente tem. Então, na herança, agora nós vamos mostrar as garras de vampiro. E caíram para cima do coitado de Jefté, que não fez nada de errado. Diz que Jefté foi e teve que ficar no meio de homens de baixa classe, levianos, não valeu muita coisa. E se fez chefe deles. E glória a Deus pela vida de Jefté, ele não se amoldou e não se tornou como eles. Mas Deus permitiu. Você vai liderar a nação, Jefté. Você precisa saber o que é ser humano normal e o que é baixa classe. Aí a nação vem para a tua mão. Quando o filho pródigo chega para o pai na parábola e diz: pai, me dá o meu dinheiro. Ele pediu a bênção, não fez nada de errado. Ele não saiu pela janela fugido. Ele não esperou o pai dormir para encher as mulas de riqueza e fugiu. Pai, o que o senhor achar que é meu, me dá. O problema dele é ele se desconectar. Deus, o pai na parábola, sabia que ele está indo para um povo de baixa classe. Porque lá onde ele foi, é os beberrões, é os que não valiam muita coisa. Mas Deus permitiu na parábola. O esperado era que ele não se amoldasse e não se tornasse igual, mas ele se amoldou, se tornou igual. Na minha Bíblia tem um tal de Balaão. Pastor, por que você não cobra para profetizar? Porque o único na Bíblia que cobrou para profetizar, que eu conheço, se chama Balaão. Então eu profetizo de graça, e diga glória a Deus, você também. Então esse Balaão, ele está indo errado, Deus não quis. Tem um anjo que chegou para ele, bloqueou a entrada e falou: daqui você não vai, você não passa. Mas quando Ló, que andou com Abraão, herdou toda a nobreza de Abraão, herdou a força espiritual de Abraão. Quando Ló saiu de perto de Abraão e foi direto lá para o Jordão, para o meio dos promíscuos, não vi nenhum anjo barrar o caminho dele. E lá na frente fala: o justo Ló afligia a sua alma no meio daquela cidade. Então, não vou dizer que foi bom ele ter ido ali, mas foi dizer, houve permissão de Deus, porque ele podia se tornar o juiz santo daquela cidade, e não se tornar imundo como eles, como ele se tornou e morreu desviado. O teu Senhor Jesus, você acha que ele viveu aonde? Entre os marginais, os leprosos, não estou dizendo que leproso é imundo, as prostitutas, os pecadores, os publicanos. Por quê? Porque Deus queria que ele se tornasse igual? Não. Porque agora que ele sobe e intercede por nós, pelo Pai, diante do Pai, Pai, eu sei o que é a vida de um assim, eu vivi no meio deles, meu Pai, mas sem pecado. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Por que eu estou te lendo isso? Porque hoje você está tendo que lidar com gente que você nunca na vida arquitetou. Não é que Deus desistiu de você. Não é que eles são mais fortes do que Jesus Cristo e por isso estão com acesso a você. Tendo que lidar com não sei quem, que está cobrando, que falou, que traiu. Deus permite para te amadurecer por causa do tamanho do teu chamado e do que Ele está para te entregar a qualquer minuto. Aplaude Ele, aplaude. Agora nós temos que entender, mediante essas duas verdades: uma, Deus vai fascinar a minha vida; duas, estou tendo que lidar com coisas que eu nunca imaginei ter que lidar. Nós temos que entender que Deus não perdeu duas coisas: nem o nosso endereço, nem o controle. O anjo de Deus encontrou Pedro na prisão. Que lindo! Já pensou se o anjo diz: mas aonde está ele? Ai, não temos GPS, hoje os satélites não estão funcionando. Não, ele está ali. Vocês estão orando? Eu sei onde ele está. Ele está lá no fundo de uma caverna, abaixo da terra, em formato de prisão. E quem é colocado lá no fundão causa asfixia, morte certa, mas coloca-se lá quem vai morrer na cruz mesmo. Por isso que puseram ele lá. Mas o anjo diz: eu sei aonde ele está, nesta prisão, e lá embaixo, é lá que eu vou.
Não só encontrou ele, tirou ele de lá. O anjo do Senhor não perdeu teu endereço. Não só ele vai te encontrar, ele vai te tirar dessa. Quem aplaude a Deus aqui? Pegaram o apóstolo Paulo, jogaram ele no navio como prisioneiro, lá no fundo, porque a prisão era sempre ao lado das máquinas, lá embaixo. E entraram no mar. Glória a Deus. O anjo achou Paulo. Ele está naquele navio e naquele lugar ali. É para lá que eu vou. E o apóstolo Paulo sai e diz assim: eu estive com o anjo. E ele mandou avisar que eu vou salvar todo mundo aqui. Ele encontrou Paulo onde estava, naquela prisão daquele navio, e tirou ele de lá, porque quando Paulo chega em Roma, ele é o pai espiritual de toda aquela tripulação. Quem dá glória a Deus? O anjo encontrou Daniel na cova dos leões. Ele sabia, ele está ali. Não só o encontrou, tirou ele de lá. O anjo não esqueceu aonde você está. Não esqueceu a tua afronta. Não esqueceu o teu endereço. Não esqueceu você. Deus não te abandonou. O anjo vai te achar e vai te tirar de lá. O anjo encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha que vai abaixo, acesa. Mas aí já não é um anjo, já é teu Senhor Jesus. Foi lá, eles estão ali. Meus servos, meu servo, minha serva, meus servos estão ali. Achou eles e tirou eles de lá. Hagar foi mandada embora por Abraão. Enfim, a história é longa. O filho está ali, não tem água, ela começa a chorar. A Bíblia diz que o anjo no deserto, olha aquele deserto, é cruel. Poderíamos ter anjo dizendo, puxa, tantos quilômetros quadrados de devastidão dos desertos destes árabes aqui. Ela foi se perder justo ali. Mas não, ela está aqui. De quilômetros, milhares de quilômetros quadrados, ela está ali. Ele a encontrou. Deus ouviu o choro do menino, ele te achou. O choro do menino deu teu endereço. Estou aqui. E tirou ela de lá. Está aqui o poço de água. E você vai chegar são e salva lá no Egito. E vai se tornar uma grande nação. Quem dá glória a Deus aqui? Deus encontrou José num poço que os irmãos deixaram ele lá. Tirou ele de lá. Deus encontrou José na prisão onde o jogaram. Tirou ele de lá. Estou te falando que Deus vai te achar e vai te tirar de lá. Quem dá glória a Deus aqui? Quando a Bíblia diz, lembrou Deus de Jó. Jó sofrendo muito na terra, lembrou-se Deus de Jó, foi lá, mudou. No original, o lembrou é o mesmo sentido da palavra encontrou. É como, dando uma figura, tá? Que Deus é onipresente, onisciente. Mas assim, é como se Deus, aonde está Jó, hein? Ah, achamos ele, traz ele aí, tira ele. Esse é o verbo. Lembrou-se, encontrou-se, Jó, tirou ele, mudou tudo. Deus vai achar você. Paulo e Silas numa prisão em Atos 16, estão ali, Deus tirou eles dali. O Senhor nunca perdeu o teu endereço. O Senhor nunca esteve alheio à tua dificuldade. E se Ele não fez o milagre, é questão de pouquíssimo tempo. Porque Ele vai te achar. Quando Ele mandou pregar isso para você, Ele mandou te avisar que Ele vai te achar e vai te tirar de lá. Aplaude o teu Deus, aplaude. Por que temos toda essa confiança? Porque nós temos que lembrar que todos os ícones fundadores de todas as religiões no mundo, todos os ícones aí,
que fundaram todas as religiões do mundo e fundam na atualidade, nenhum deles é igual ao teu Senhor. Nenhum deles disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem diz glória a Jesus aqui? Nenhum deles disse: eu sou o Filho de Deus. Nenhum deles disse: eu sou a vida eterna. De fato, nenhum de todos estes, nenhum, curou todos os enfermos, ressuscitou todos os mortos que ele quis. Nenhum deles multiplicou pães e peixes. Nenhum deles arrancou todos os demônios dos cativos. Só o teu Senhor Jesus. Nenhum deles tomou uma cruz nas costas e falou: estou fazendo isso para tirar teus pecados. Quem aplaude o Senhor Jesus aqui? Nenhum deles. Nenhum deles ressuscitou dos mortos. Todos eles estão grudados na tumba fria onde um dia foram colocados lá. O único que ressuscitou e a tumba está vazia é o teu Senhor. E nenhum deles disse: eu vos dou poder. Por isso que você tem toda esta fé. Porque o teu Senhor é diferente de tudo que existe por aí. Ou seja, não embase a tua fé em nada lá fora. E não tenha inveja de ninguém lá fora. O teu Senhor é diferenciado. E a forma que Ele trabalha é diferenciada. Mais um ponto. Pastor, eu acho que Deus então está me castigando, porque eu causei aquele prejuízo, fiz aquilo lá. Deixa eu te falar algo. Vamos ler em 1 Samuel 10:2. Vamos ler isso. O profeta Samuel, coisa espiritual, figura, está falando com Saul. E Saul, ele perdeu, Saul com o rapaz que está com ele, perdeu as jumentas do pai. É muito dinheiro envolvido, é um prejuízo grande. Mas agora, olha o que o profeta Samuel fala para Saul, e este versículo, ele é inteiramente figurado a respeito de Deus para a tua vida. Então, o profeta Samuel diz para Saul: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, vírgula. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, vocês, Saul e o teu moço, dizendo: o que farei eu pelo meu filho? Agora, lógico, quando há um prejuízo, a atenção inicial é máxima, é para salvar o que dá para salvar. Vamos salvar o que dá para salvar. Chega uma hora, a atenção não é mais essa. Agora Deus não está preocupado mais com o prejuízo que você causou, Ele está preocupado com você. E o que Ele quer resgatar é você. Quem Ele quer restaurar é você. Ele não está mais preocupado com os prejuízos que você causou. Quem aplaude Ele direito? O filho pródigo, ele pediu um patrimônio gigante. E aquilo se fragmentou. Porque ele foi lá na mulherada, na bebedeira, enlouqueceu. Obviamente que a atenção total do pai nos primeiros dias. O que dá para salvar da fortuna que está na mão do meu filho? Mas a parábola mostra que chegou uma hora que o pai não estava mais preocupado com o patrimônio. O pai não estava nem preocupado em acusar o filho de tudo que ele desperdiçou. O pai estava na janela aguardando o retorno do seu filho. E o filho que volta para ele, volta sem um tostão furado no bolso. Nem a roupa no corpo dele dá para salvar. E o pai faz festa de retorno e diz: ele estava morto e reviveu. E agora eu não estou mais preocupado com o que ele deu de prejuízo. O Senhor está dizendo para você que talvez você deu muito prejuízo, sim. Começando por esse que vos fala. Chega uma fase na vida da gente, Deus não está mais preocupado com o prejuízo. Ele não está mais te acusando.
A única coisa que Ele quer é levantar você de novo. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Elias trouxe um prejuízo incalculável na Bíblia. Não estou aqui zombando do nosso pai espiritual. O Senhor Jesus usa Elias como profeta dos grandes, e ele era. Mas ele era humano. Elias junta toda a nação. Toda a nação para, ninguém trabalha, ninguém compra, ninguém vende. Porque o profeta vai trazer chuva de volta. E enfim, o que vai rolar lá? Porque ele mandou vir em profetas dos demônios para um confronto. E aí Elias consegue matar todos aqueles profetas dos demônios, traz fogo do céu e traz chuva. Toda a nação, porque o que aconteceu ali ecoou na nação inteira. Toda a nação se dobra e diz: todos os demônios que eram da tia, da cunhada, do pastor Wissam, que era aquela Jezabel da cidade de Tiro, da onde eu vim, os demônios dela são lixo. A partir de agora, estamos tudo de volta na mão do nosso Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Mas isso aconteceu hoje. Amanhã de manhã, em 1 Reis 19, Elias recebe um recado da mulher chamada Jezabel, que é a prima da minha tia. Ela fala que vai matar ele. Ele esqueceu que mediante essa afronta ele podia mandar fogo do céu no palácio, não sobrava nada. Ele esqueceu, porque ele é homem, ele já estava exausto. E ele foge. E ele devolve a nação inteira para as mãos daquela mulherzinha. Toda a nação voltou para ela. Fugiu. Depois de ele ir, ele sabe a loucura que ele fez. A ficha dele foi caindo. Quando ele está desmaiando, ninguém corre até cair desmaiando para morrer no deserto. É que ele não está bem. Ele fala: Deus, pode me matar, porque eu sou melhor que meus pais. Então ele já está se acusando, já está dando o veredicto final. Pronto. O anjo chega para ele e diz: nem me fala o que aconteceu lá atrás, não estou aqui para te acusar. Estou aqui porque trouxe para você pão e água do céu, não da padaria. Esses você come e pode andar 40 dias e noites. Come aí. Deus agora não me mandou para falar com você do prejuízo que você causou. Ele está preocupado com você. Quando ele chega na caverna, Deus pergunta: Elias, o que aconteceu? Como se Deus não soubesse. O que aconteceu? Elias diz: sabe o que é? Mataram teus profetas, estão querendo me matar também. Ele está tentando justificar o tamanho do prejuízo causado. Você não encontra uma frase de Deus acusando ele. Uma só. Tem. Papelão, hein? Nada. Deus falando: como você está? Eu preciso que você retome. Eu não vou te matar. Você não fez nada de errado para eu te matar. E aí Deus restaura ele. E Deus dá fenômenos para ele para dizer: mas eu não estou nisso aí tudo. Você está estressado porque quis. E aí, Elias, dá para você agora ungir um profeta novo para mim? Dá. Dá para ir lá para o rei e ungir um rei novo lá? Dá. Dá para você circular em Israel sem medo da cunhada, da tia do pastor Wissam lá? Dá. Então pode ir. Quem aplaude esse Deus aqui? Agora, falamos primeiro de uma fatia menor, que é da parábola falamos de um prejuízo maior, de Elias. Agora eu vou te falar do maior prejuízo da história. Pedro. A Bíblia diz que mais é dado, mais é cobrado. Pedro sabia o que nenhum ser humano na terra soube, nem antes dele, nem até o dia de hoje. Ninguém. O que Pedro sabia. O Senhor Jesus estava do lado de Pedro, dizendo: Pedro, todos os profetas maiores, grandes, pequenos, quiseram, sonharam em me ver na frente deles. Eu estou aqui todo dia com você. Tem mais. Para todos falam em parábolas. Para você, as claras, o que você quer saber. Tem mais. Você é meu segundo. Tem mais. As chaves do reino dos céus estou pondo no teu bolso. Está tudo com você. E tem mais. Quem fala é cobrado pelas suas palavras. Pedro diz: hoje eu daria a vida por ti. Pedro não mentiu. Pedro era sério. Mas era humano. E o Senhor diz: você vai me trair. E Pedro faz o pior papelão da Bíblia. A gritos, com gritaria, com palavrão. Eu não conheço ele, não recebo e, enfim, não sou dele. São as três frases que nenhum filho de Deus pode dizer. Porque na hora que terminar de dizer as três, já está no inferno. O Espírito Santo já se desconectou.
E Pedro faz isso publicamente, toda Jerusalém sabe disso. Quando o Senhor Jesus volta dos mortos e vai resgatar Pedro, não tem uma frase sobre o prejuízo calculado. Não tem uma acusação. Pedro está encabulado, mas o Senhor não está. Não, você não encontra nem livro apócrifo, nem o que está escrito na palavra aqui. Você não encontra uma frase do Senhor dizendo que papelão, hein? Que vergonha. Nada. Pedro, agora a minha preocupação é com você. Já não me preocupo pelas jumentas. Que farei eu pelo meu filho, pela minha filha? Quem aplaude esse Deus que você arrumou para ser o Deus da tua vida? Quem dá glória a Deus bem forte? Por isso eu vou terminar com esse versículo. 1 Pedro 5,10. O Deus, 1 Pedro 5,10 diz que Deus vai fazer a virada na tua vida. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Veja, pessoas que estão chamadas para a sua glória já são salvas, depois de ter sofrido um pouco. Então não está dizendo que você sofre porque Deus é um fraco, porque Deus está com ódio de você. Está dizendo que os que são chamados para a glória de Deus podem passar por uma fase dessas. Mas Ele mesmo vos o quê? Aperfeiçoará, fundamentará, fortificará, glorificará, levantará, transformará, etc, etc. Esse Deus que você arrumou para servir. Quem quer, de verdade, entregar toda a sua confiança na mão do Senhor Jesus, toda ela. Quem quer esquecer tudo que passou até aqui, tudo que não te agradou, quem quer esquecer tudo? Levante a mão. Aí em casa, pelas câmeras, já fez? Põe a mão no teu coração, apaga as luzes, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão, se de alguma forma desonrei o Senhor, soltei a tua mão, quase abandonei o pacto, se duvidei do Senhor, se caí na incredulidade, se disse o que não devia, principalmente se parei de orar. Peço perdão ao Senhor, mas hoje eu estou de volta. A tua palavra me curou. Tua palavra me deu vida. Volto a segurar na tua mão, sabendo que tudo que eu ainda tenho, ainda é o Senhor. Amado Espírito Santo, tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. O Senhor sabe que eu sou frágil, de pouca duração, mas eu me lanço nos teus braços. Me ajude a ficar de pé. Me ajude a sobreviver. Me ajude a ser homem, mulher de oração. Me ajude a dar a volta por cima. Porque eu só tenho o Senhor para cuidar de mim. Pai Celestial, Paizinho querido. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu entrego ela nas tuas mãos. Cuida dela para mim. Diga para Ele: cada vez mais aprendo o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor me ama, e obrigado por nunca desistir de mim. Eu me entrego nas tuas mãos. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos toda acusação, todo sentimento de abandono, todo sentimento de desespero. Eu renuncio agora e recebo a fé absoluta, recebo a confiança cega no meu Senhor Jesus.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deixa eu orar por você primeiro, Espírito Santo querido e amado. Mais uma vez nós, me incluo nessa, meu Deus. Nos constrangemos na Tua presença. Mais uma vez vemos o quanto somos fúteis, pequenos, imaturos. O quanto não conhecemos, o quanto o Senhor é grande e profundo. Mais uma vez entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos. Vem, Espírito, curar as nossas feridas. Vem, Senhor, apagar da nossa mente tudo que nos empurrava para fora do relacionamento contigo. Vem limpar-nos, ó Deus. Toda a nossa vida é Tua. Ora a casa do Senhor, ora aí em casa. 2 minutos para você orar. Eu vou me calar agora. Aplique a pregação que acabou de ouvir. Aplique ela em oração. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Cedo buscarei Teu rosto, até encontrar-me em Tua presença. Desejo contemplar Tua face e render-me cada dia, meu Senhor. Escuta minha oração, te imploro. Hoje meu coração te anela. Minha alma está sedenta e clama por um encontro face a face com meu Deus. E jamais me afastarei. Com Tuas asas Tu me rodearás. Abraça Tua presença e não a soltarei até eu ver Tua bênção, meu Deus. Abraço a Tua presença e não a soltarei até eu ver Tua bênção, meu Deus. Aleluia. Eu te adoro, eu te adoro. Exalto, só a Ti, amado Redentor, te adoro, te exalto, só a Ti, amado Redentor. Diga pra Ele: te adoro, te adoro, te exalto, só a Ti, amado Redentor.
Redentor. No amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai Se com a você alegria de não Deus se para tua inscreveu casa. no Cedro, ainda dá tempo, hein? Lá na mesa você pode